Para quem ama, para quem quer reconstruir o amor, um cabelo grisalho é charme. Uns quilinhos a mais é fartura. Quando se ama, você não olha só o exterior da pessoa, você aprecia a joia do seu coração. Então, tem gente que fica 6 horas por dia no computador, e a mulher está chamando, só fica, 6 horas olhando o computador. Quantas horas você fica olhando para sua mulher? Não fica olhando, não fica olhando. E tem mulher também que é dose, né? O marido está olhando, aí fica assim, olha para mim não, estou com vergonha, para de olhar para mim, você está olhando para mim demais, o que você quer? Nada. Nada. Dica 3, observe as pequenas coisas. Dica 3, a estátua era enorme, eles observaram uma parte da estátua, um pequeno detalhe, que era o escudo. Se você ver a estátua toda, o escudo é um detalhe. A estátua ela é muito bonita, mas eles olharam o detalhe, que é o escudo. Você já notou que a maioria de briga na família e no casamento é por pequena coisa? É por coisinha que dá para passar, dá para relevar, dá para não, mas você gosta de brigar. Uma coisinha pequena, você tem que espetar o outro. Eu não deixo passar. Mas não deixo, comigo não passa nada. Você vai ter um casamento tipo inferno. Tem que deixar passar, tem que fingir que não vê, tem que, vai, coisa pequena, não fica discutindo por pouca coisa. Se eles tivessem olhado a estátua toda, veriam a beleza da vitória, mas estavam agarrados apenas no escudo, que é uma parte. Dica 4, escolher o certo. Dica 4, cada cavaleiro tinha na cabeça a certeza de que eu poderia ferir o outro. Só que eles escolheram o caminho errado. Um feriu o outro. No casamento, na sua família, você tem o mesmo poder do cavaleiro. Você tem poder de ferir as pessoas. Você tem poder de ferir a sua esposa com a língua, de ferir o seu marido com a calúnia, com a ingratidão, de ferir os seus filhos com a sua ausência, de ferir os seus pais com a sua desobediência. Nós temos o poder, como os cavaleiros tinham, um ferir o outro, nós também temos o poder de ferir as pessoas que amamos. Repita, eu tenho o poder de ferir a quem eu amo. Aí eu sou obrigado a citar Raniero cantar na missa. Raniero vai dizer assim: antes de ferir o coração do outro, dá uma olhada para ver se você não está lá dentro. Antes de você ferir o coração do outro, dá uma olhada se você não está lá dentro. Porque ferindo quem você ama, no final das contas, quem sai ferido é o sofrimento do outro, é sofrimento para você. Para que eu fui falar aquilo? Para que eu fui fazer aquilo? Ô festa bendita, para que eu fui naquilo? Não é assim que a gente fala? A gente arrepende das coisas que faz. Ao invés de usar a sua vida para ferir o outro, você tem que proteger o outro, cuidar do outro, zelar do outro. Estamos no campo de batalha, mas o seu inimigo não é seu esposo, não é a sua mulher, não são os seus filhos, é o pecado. Seu pai, sua mãe, seus irmãos, seu esposo são seus aliados. Vocês estão jogando no mesmo time. Dica 5, conversar com alguém. Eles brigaram, um feriu o outro, ficaram caídos lá. Oi, quem foi que chegou? Camponês. O camponês fez 2 coisas fantásticas. Primeiro, tratou-os com caridade. Óleo na ferida de um, vinho na ferida do outro. E ele não foi dando palpite, não. Não. Você quer ajudar alguém? Procure saber o que aconteceu primeiro, para depois falar. O ser humano faz o contrário. Você fala, para depois saber o que aconteceu. Fofoqueiro, intriqueiro, língua solta, linguarudo.
Procure saber o que aconteceu para depois falar. Ele perguntou: o que aconteceu, gente? Ele falou que escuta isso, escuta aquilo. Ele foi olhar, olhou de um lado, olhou do outro. Depois que ele já tinha abstraído a situação, é que ele deu a sua opinião. Quando nós estamos com problema na família, quando você tem um problema no casamento, a coisa mais normal é você procurar alguém para conversar. Aqueles dois guerreiros não conseguiram sozinhos resolver o problema deles. Precisou de uma terceira pessoa, o camponês. Qual é o camponês que você procura quando a sua família está em guerra? Quando o seu casamento está em guerra? Procura um sacerdote, procura uma pessoa que tem fé, procure um terapeuta familiar. Não fique procurando quem precisa de ajuda. Tem gente que procura pessoas desprovidas de uma vivência matrimonial e familiar para dar conselho. A pessoa está precisando de ajuda. Teve um colega meu de Itaúna, não vou falar o nome não, mas coitadinho, ele ficou careca. O cabelo dele caiu rapidamente. Tem cabelo só do lado, o cabelo caiu. Aí a namorada dele falou com ele assim: você está careca. Ele virou com ela e falou assim: é dos carecas que elas gostam mais, elas fazem, eu disse: eu não. Vai arrumar esse cabelo seu. Aí ele pegou um médico famoso em Belo Horizonte, que mexe com a área de cabelo. Quando ele chegou lá, uma fila enorme, ele falou: aqui é a minha salvação. Minha salvação. Aí a secretária: fulano de tal, estou doida de receber. Quando ele entra, o doutor era careca. Aí quando ele olhou, falou assim: é brincadeira. Se funcionasse, o primeiro cabeludo era esse cara. Se esse cara tá careca, o que ele vai me... Está entendendo o exemplo? Foi fato real. Ele passou por um shampoo, passou por umas coisas para ele tomar, e falou comigo: ó, eu não vou tomar nada, eu não vou usar nada, que não funcionou para ele, não vai funcionar para mim. A mesma coisa acontece. Você está com um problema de casamento? Procure um casal sólido, um casal de igreja, um casamento exemplo, para você conversar com esse. Se está com problema na família, não procure pessoas que têm família desestruturada, procure pessoas que possam conversar com você. Dica 6, estar disposto a ouvir. Aqueles guerreiros foram humildes. Ô camponês, o que você viu aí? Se fosse orgulhoso, não me fala nada. Nós vamos te cortar na espada, porque o escudo é de ouro, escudo é de prata. Não, fala, nós vamos te escutar. Aí ele foi e explicou a situação. Você já notou que tem muita briga porque outra pessoa não quer escutar? Qual é a frase que a mulher mais fala para o marido quando o casamento é em crise? Se você tivesse me escutado, você não escuta o que eu falo? Quando a mãe fala com o filho desobedece: ô menino, você está surdo? Está escutando o que eu estou te falando? Não, não é assim? Porque é preciso ouvir o outro. Você quer melhorar seu casamento? Ouça mais a sua mulher e fale menos, reclame menos, critica menos, deixa falar, escuta, deixa o marido falar. Ele fala pouco, padre, escuta pouco, deixa falar. Não queira dar resposta, não queira resolver problema, deixa falar. Ouvir as palavras. Última dica, dica 7, colocar-se no lugar do outro. O camponês falou: vocês estão brigando à toa. Se um estivesse no lugar do outro, você veria que o escudo é também de prata, você veria que o escudo é também de ouro. Tem hora que a gente briga na família, e você briga no casamento, que você não se coloca no lugar do outro. Antes de você falar uma palavra dura com a sua namorada, pense: o que ela vai sentir? Se eu fosse ela, eu gostaria de escutar isso. Será que se eu fizer isso, o que o meu marido vai achar? O que a minha mulher vai pensar? O que o meu namorado vai... Você está me entendendo? Se coloque no lugar do outro antes de fazer. Você evita problema, você evita separação, você evita divórcio, desquite. Se coloque no lugar do outro. Quer que eu repita as 7 dicas? Dica 1:
compreender as diferenças. Dica 2, apreciar o casamento, a família. Dica 3, observar as pequenas coisas. Dica 4, escolher o certo. Dica 5, conversar com alguém. Dica 6, estar disposto a ouvir. Dica 7, colocar-se no lugar do outro. Antes de salvar a família, eu quero salvar o casal. Por que eu me preocupo primeiro com o casal? Porque tudo começa no casal, tudo começa no casamento, são os dois. Se o marido está bem, se a esposa está bem, a tendência é que os filhos estejam bem. Se o casamento vai mal, os filhos sentem-se mal. Filhos problemáticos, pais problemáticos. Os problemas dos filhos são filhos dos problemas dos pais, consciente ou inconscientemente. Resolveu o problema dos pais, você resolve o problema da família inteira. No meu ponto de vista, no contexto da homilia de hoje, felicidade na família, felicidade no casamento, é deixar-se conduzir. Hoje é quarta, segunda-feira, vi uma cena saindo aqui na JK que eu achei muito bonita. O sinal fechou e tinha um deficiente físico, pessoa que não enxergava, parado. E ele não viu que o sinal fechou. As pessoas atravessaram. Aí tinha um homem que olhou para trás e viu que ele ficou lá. Aí ele voltou, perguntou alguma coisa, deu o braço, o outro agradeceu e os dois atravessaram. E eu rezei sobre isso. Confiança é se deixar conduzir. Se aquele deficiente visual não confiasse naquele ombro oferecido, ele não tinha atravessado a rua. Vai que ele joga ele num buraco. Vai que ele joga ele numa pedra. Vai que o sinal está abrindo, ele coloca ele no meio e dá no pé. Aquele cego, ele confiou que o outro o estava conduzindo. Tem aqui na igreja algum casal recentemente casado? Tem alguém que casou esse ano? Que esteja aqui o marido e a mulher? Ah, é? Tem um casal aqui. Tem um ali. Quem mais? Está aqui. Quem casou no passado? Que esteja aqui o marido e a mulher. Quem já tem uns 5 anos de casado? Esteja aqui o marido e a mulher. Muito bem. Você está o marido e a mulher? 5 anos de casado? Vem cá os dois. Vocês vão gostar. Todo mundo queria vir. Porque eu queria um casal, não novinho, mas não idoso. Mas na idade de vocês está legal. Quem aqui é casado há mais de 25 anos? Olha, que bonito. Quem é casado há mais de 50 anos? Ó, Deus abençoe, Deus abençoe, ó. A senhora não, né? Essa tá 36, mas tá caminhando bem, tá caminhando bem. Vocês têm 5 anos de casados. Tá. Seu nome? Silvia Reginaldo. Pode vir aqui. Prazer. Vai falar no microfone, não, viu? Deus abençoe, Deus abençoe. O pessoal tem um medo de microfone. Cadê a... Aqui, ó. Amarra no olho da sua esposa. Abre bem. Peraí, deixa eu te ajudar aqui. Tem que abrir aqui, ó. Aí. Fecha o olho, viu? Passa aqui. Isso. Mesmo se eu estiver vendo, você finge que não está. Aqui. Você não está vendo, não, né? Tô não. Não amarra não, que para a circulação, viu, filho? Isso. Agora sai de perto dela. Você está sozinho, não anda não. Passa para cá. Tá, a mão é minha. A minha mão. Sou eu, o Padre Cristo. Agora anda para cá. Roda. Agora você tem que ficar em silêncio. Faz silêncio, senão ela vai saber onde vocês estão. Silêncio absoluto. Silêncio também não é espirrar e nem tossir não, viu? Pronto. Solta a minha mão.
Se eu te pedir para você estar 5 passos para frente, sem ver, você tem coragem? Para frente? Você acha que você não vai cair? Sozinha. Ela tá confiante no padre, hein? Pega a sua esposa lá. O seu marido vai dar um passeio com você aqui. Você confia nele, não confia? Tem aqui uma coroa de Nossa Senhora, tem um altar, tem candelabro, tem flor. Não pode esbarrar em nada, viu? Tá, dá um passeio. Faz um sonzinho bonitinho aí pro casal passear. Agora vai. Pode ir mais rápido. Mas você vai seguir nele, porque você não está vendo nada. Não pode esbarrar em nada, hein? Vai seguir no seu marido. Isso. Aqui, ó. Não põe a mão em nada, vai acompanhando. Tá bom. Pode. Até suei, filho. Até suei. Pode tirar aqui. Tá bom. Agora põe nele lá. Eu te ajudo aqui. Põe lá atrás. Não tá vendo nada não? Não, né? Tem o olho ali, fecha. Isso. Isso. Agora tá as mãos dele. Agora dá um passeio com ele. Dá um passeio. Bem, mas fica aqui. Fica do lado dele. Gente, podia ser aqui qualquer casal. Veio esse casal. A dinâmica que eles fizeram é a solução para o problema do seu casamento. Tem hora que a esposa não vê o que precisa ser feito. Ela se deixa guiar por amor. Tem hora que o marido cede o lugar de cabeça da família, ele se deixa guiar pela esposa, e um está junto com o outro, são diferentes, se apreciam, sabem que um pode ferir o outro, mas resolveram se proteger. O que eu queria que acontecesse, aconteceu. Ela desceu com ele a rampa, quando chegou aqui, eu fiz com ela assim, sobe. Ela falou com ele, tem um degrau. Ele subiu, ela falou, tem outro. Ela subiu, ela falou assim, o último. Ele subiu. Por que ele não disse para ela? É mentira. Não tem degrau nenhum. Porque ele confia. Ele está sendo conduzido por ela e ela se deixou conduzir por ele. Marido e esposa. Aqui está a solução do seu casamento. Aqui está a maior dica desta noite. Você se deixar conduzir e deixar que um e o outro te levem para Deus. Que o marido vá para Deus, mas que não vá sozinho, que ele leve a esposa. Que a esposa vá para Deus, mas que ela não vá sozinha, que ela leve o esposo. E eu quero terminar com eles aqui do meu lado, com um texto pequenininho para todos os casais. E é como se ele estivesse falando para você, você falando para ele, e você lá no seu casamento também estas palavras. São palavras românticas para a gente ilustrar essa noite. Segura os dois, essa plaquinha aqui assim, para frente, para o pessoal ouvir. Isso. E eu vou ler o texto. Aprendi que o amor é feito de liberdade. E como ter todos os dias outras opções e ainda assim fazer a mesma escolha.
Compartilhe seu sorriso com quem mereça, seu amor com quem lhe dê valor, suas lágrimas com quem te acompanha e sua vida com quem te ama. Manter um relacionamento é como ter um pássaro. Se segurar forte, ele sufoca e morre. Se deixar livre, ele voa e vai embora. Mas se você segurar com cuidado, ele se apega e fica para sempre com você. Maridos, trate sua esposa como uma rainha, respeite como uma dama, cuide como uma criança e ame-a como uma mulher. E saiba que quando realmente se ama alguém, a idade, o peso, a distância e a altura não passam de meros números. Esposas, olhem no fundo dos olhos do seu marido e diga: eu enfrentaria o mundo todo com uma só mão, se você me prometesse que estaria segurando a outra. Eu prometo te dizer: eu te amo todas as noites, e te provar isso todos os dias. O amor não começa na palavra, o amor começa no olhar. Palavras são passageiras, olhares duram uma vida inteira. Quando o amor for a sua maior fraqueza, você será a pessoa mais forte do mundo. E nunca se esqueça de que nunca é tarde para pegar uma velha história e escrever um novo final. Quem sabe o que está faltando na sua família, o que está faltando no seu casamento, é deixar-se guiar um pelo outro, ter confiança, colocar a sua vida nas mãos do outro, com a certeza de que Ele te guiará por um caminho feliz. E no final de todos os dias, dizer: eu te amo. Assim, sem vírgula, sem espaço e sem ponto final. O que começa com Deus, termina com Deus. O que começa certo, termina certo. Que o casal aqui simbolize o seu casamento, simbolize a sua família, e que vivendo as 7 dicas que nós demos esta noite, com o poder de Deus, você verá, e eu lhe dou a minha palavra, a reconstrução do seu casamento e a salvação da sua família. Pelo casal que esteve conosco e por esta pregação, que deve ser para você luz, bênção e edificação, louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Pode aplaudir o Senhor. Enche-me, Senhor Jesus. É isso que nós pedimos, Senhor. Dai-nos o teu Santo Espírito e preencha os vazios do nosso coração. Leva-nos para perto de Ti, para que possamos provar a Tua graça, nós que somos alvos da Tua misericórdia. O meu coração é um alvo da Tua misericórdia, e pela Tua palavra cura, salva, liberta, ilumina. Dá-nos o dom do entendimento, da sabedoria, para que neste encontro com Jesus na Eucaristia, quando nós possamos crescer cada vez mais na fé, na esperança e no amor por Cristo nosso Senhor. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Queridos irmãos e irmãs, preparando para a nossa adoração, eu gostaria de refletir com você Efésios 2, do 4 ao 10. Quem puder, abra a sua Bíblia. A leitura já começa com uma afirmação que enche o nosso coração de alegria. Por isso nós estamos aqui. Precisamos entender a palavra de Deus. Já começa assim:
Deus que é rico em misericórdia. Então Deus, meus irmãos, Ele não tem por nós sentimentos ruins. Parece que na cabeça de certas pessoas, Deus fica lá do alto olhando para a sua vida e torcendo para dar errado. Aí quando acontece alguma coisa errada na sua vida, Deus... Não, gente. Deus é amor. Deus é misericórdia. Deus é rico em misericórdia. Talvez você pergunte, mas o que é misericórdia? Vem de duas palavrinhas em latim. Miseris cordis. Cordis é coração. Miseris é miséria. Aquilo que na nossa vida é pobreza. São os nossos pecados. Então o que Deus faz por cada um de nós? Ele pega as nossas misérias e coloca no coração dele, para que nós tenhamos arrependimento. O que o diabo faz? Ele pega as nossas misérias e joga na nossa cara, para que nós tenhamos remorso. Remorso não é de Deus e arrependimento não é do diabo. O remorso é do diabo, o arrependimento é coisa de Deus. Deus pega o que você tem que não presta, Ele coloca no coração. Miseris cordis, a sua miséria no coração dele. O diabo pega aquilo que é a sua miséria e joga na sua cara, para que você fique com remorso. Não, mas veja o que eu fiz. Não, o que eu fiz, com quem que eu fiz, o dia que eu fiz. A pessoa fica sofrendo. Isso não é de Deus. Deus, Ele quer lembrar do seu passado para que você se arrependa. E uma vez que você se arrepende, é dali para frente. Mas a leitura continua. Deus, que é rico em misericórdia, pela grande caridade com que nos amou. O amor de Deus é um amor incondicional. O que significa isso? Ele não tem condições. Nós, claro, convivemos com o amor humano. E o amor humano é cheio de condições. Exemplo, se você fizer tal coisa, eu não te amo mais. Se você não me ajudar tal dia, eu não te amo mais. Se você não viver assim, 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 é cheio de condições. O amor de Deus é incondicional. Deus não precisa de um motivo para amar você. Você já é o motivo. Então o amor de Deus por você é incondicional. Você tem apenas que recebê-lo. Você tem apenas que abrir o seu coração. Eu já fui, você também já foi, né? A clube, resort, praia. Tem muito calor, é bom, né? As férias, você tira uma semaninha lá para descansar. Isso sou eu. Eu não gosto muito de sol. Sombra me chama, sol eu não gosto. Mas tem gente que adora sol. Aí eu fico vendo na praia, em clube, umas pessoas tostando, porque ela chega ali cozinhando, né? Aí você vê uma pessoa, ela está lá deitada. Está igual um caranguejo na praia, né? Eu fico olhando aquilo. Passa um tempo, ela vira. Queima de um lado, queima do outro. Minha pergunta é: quando você deseja ficar moreninho, você tem que falar assim: o sol, contigo, me queima aqui para eu ficar moreninho. Já viu alguém fazer isso na praia? Eu nunca vi. Nunca vi. Por que não precisa? A única coisa que você precisa para que o sol te bronzeie é se expor a ele. Você se expor ao sol, ele já está fazendo a obra. A única coisa que Jesus precisa para que ele possa colocar no seu coração a sua misericórdia é que você se exponha a ele. É por isso que o nosso ostensório, traga para mim o ostensório. É por isso que o nosso ostensório, só mostrar porque as pessoas veem e não sabem. Olha o formato dele. Você que está em casa. Esse ostensório aqui do santuário. Olha aqui, ó.
Não lembra um sol? É por isso que o ostensório da igreja lembra um sol. Muito obrigado. Porque assim como você chega para o sol e ele faz, quando você se expõe a Jesus, o sol da nossa vida, ele faz. É por isso que nós celebramos o Natal no dia 25 de dezembro. Jesus não nasceu no dia 25 de dezembro, mas nós comemoramos o mistério da sua encarnação nesta data. Por quê? Porque na época das festas pagãs, era neste dia que eles comemoravam a festa do sol invicto. E quem é o nosso sol? Jesus. Então a igreja colocou neste dia a celebração do mistério da encarnação. Jesus é o sol da nossa vida, cheio de misericórdia, cheio de amor e de beleza. É por isso que eu digo que no Natal ninguém celebra aniversário de Jesus. Alguém me disse um dia: padre, eu estava estudando, Jesus nasceu dia 25. Eu falei: mas quem falou que a igreja celebra dia 25 aniversário de Jesus? Ai, padre, celebra o quê? Celebra o mistério da encarnação. E o verbo de Deus se fez carne e habitou entre nós. E nós vimos toda a sua glória, todo o seu esplendor. Nós celebramos o mistério. É por isso que está escrito aqui: você não precisa ficar esmolando graça. Não, se exponha. Se exponha a Jesus. E quando você não tiver na sua boca a palavra, diga apenas o seguinte: Senhor, eu estou aqui. Só pelo fato de nós expormos o Senhor no ostensório e você estar ali olhando para Ele, Ele está fazendo. A seu sol, Ele está fazendo. E existe o mormaço da fé. Eu fui com a minha mãe uma vez para Fortaleza. A gente tinha um dia de descanso, mas a gente não é de ferro, né? Eu tive uma missa sexta-noite, eu encontro domingo todo, uma palestra segunda tarde. A gente voltava na terça. Então o sábado ficou vago. Aí o Geraldo, muito amigo nosso lá de Fortaleza, disse: olha, vamos passar o sábado de manhã na praia. Falou: opa, aí sim. Aí nós fomos. Ficamos debaixo dos coqueiros, só na sombra. A minha mãe tem uma dificuldade no joelhinho dela, né? Ela não consegue ir até a praia. Eu fico trazendo uns baldinhos de vez em quando de água salgada, jogando pelo menos na perna dela, né? Mas a minha mãe me disse: não, eu vou ficar aqui porque eu não quero queimar. Falei: tá bom. Não quer queimar. Chegou no hotel 2h da tarde, meu filho, a hora que ela tirou a blusa dela, toda queimada. Ela falou: mas como que isso aconteceu? Mormaço. Não é assim? O mormaço queima mais do que o sol. O que é na nossa fé o mormaço? Isso é o Padre Cristo que está falando. Eu penso que quando você reza ao Santíssimo e você está na adoração, você está no sol. Quem é que dá no mormaço? É quem está na sombra. Abraão está com a cara no sol. Sara está na sombra da tenda. Mas por causa da fé de Abraão, Sara recebeu a graça. Quem é que está no mormaço quando nós fazemos a adoração? A nossa família, os nossos amigos, as pessoas pelas quais nós oramos por elas. Elas não estão no sol da adoração, mas a nossa oração é este mormaço de amor. E através deste mormaço, da nossa oração de intercessão, onde quer que a pessoa está, ela também é bronzeada, ela também é abençoada. Foi assim com Sara e haverá de ser assim com cada um de nós. Então nos abrimos a esta misericórdia. Deus, que é rico em misericórdia, pela grande caridade com que nos amou incondicionalmente, se expõe a Ele e Ele fará. A nós que estávamos mortos por causa do nosso pecado. Padre, o que foi, minha filha? Você está usando repelente? Estou usando o repelente. Use, porque a dengue está matando, viu? Falei: eu estou sabendo. Padre, oi, pode comprar álcool em gel, viu? Porque o Covid está solto, ninguém está falando não.
mas tem gente com Covid à vontade. O senhor que viaja de avião já pode comprar máscara, luvas. A gente não sabe. Covid mata. O ser humano tem medo de morrer, né? Só que nos Efésios não está falando de Covid, nem de dengue. Ele está falando de outra coisa que mata. E que as pessoas não estão preocupadas. Eu não tenho dengue, eu não tenho Covid, me dê, papai. Não, meu filho. Olha o que está na leitura da palavra. A nós que estávamos mortos por causa do pecado. Pior que o Covid, pior que a dengue é o pecado. Porque se o Covid e a dengue afetam o corpo, o pecado adoece a alma e se perde o espírito. A carta está falando, a pessoa que peca, ela está morrendo. Só que talvez ela não esteja morrendo no exterior, mas no interior. E a estes que estavam morrendo pelos pecados, restituiu-nos a vida em Cristo. É pela graça que fostes salvos. Jesus fala no Evangelho que assim como Moisés levantou a serpente de bronze, ele seria levantado. Quem era picado pela serpente, olhava para a serpente de bronze, recebia vida e salvação. Hoje você foi picado pela serpente do pecado, olhe para Jesus no alto da cruz, olhe para Jesus no Santíssimo Sacramento, e você receberá dele vida e salvação. Jesus não veio para nos condenar, ele veio para nos salvar. O nosso Deus não é do ódio, é o Deus do amor, é o Deus que não impõe, é o Deus que se propõe. Eu vi na televisão um dia, tem coisas muito engraçadas, né? E eu gosto de dar uma boa risada. Aí, estava o repórter entrevistando um homem. Ele estava brigando por causa de herança com os irmãos dele ali. Foi na época de carta, né? Não tinha, a pessoa recebia muita carta. Aí briga para lá, briga para cá. Ele falou: quer saber? Essas cartas só estão me incomodando, eu vou rasgar tudo. Aí chegava uma casa dos irmãos, ele rasgava. Ficaram um tempo sem notícia dele. O tempo se passou. Aí que aconteceu o caso. Ele, depois que passou a raiva, ele morou aí uns 2 anos, 3 anos, ele morava em outra cidade, ele foi visitar os irmãos. Aí o irmão com carro novo, casa reformada, pessoal bem de, falou assim: mas que fartura que é essa? Falou: não, é herança do pai, a justiça enfim dividiu. E a minha parte? Qual é a sua parte? Nós mandamos ela numa carta em cheque nominal para você há 1 ano atrás, você não recebeu não? Já era. Ou seja, aquela carta era uma proposta. Ele recebeu a carta, ele poderia abri-la, ele poderia rasgá-la. Ele rasgou e perdeu um grande valor. A Bíblia é a carta de amor de Deus por nós. Você pode pegar aquela carta e ler, você pode pegar aquela carta e rasgar. Você vai perder a riqueza que está ali. E não é apenas um cheque nominal, é a tua salvação. Nós vemos na televisão, hoje é bonitinho, né? O pessoal gosta de... na arte, porque o Brasil agora tem a arte, uma arte anticristã, né? A cultura do Brasil. Aí você vê pessoas rasgando Bíblia, mulheres nuas, colocando a Bíblia no seio, colocando a Bíblia no órgão genital, pessoas fazendo xixi na Bíblia, rasgando a Bíblia no palco, o pessoal, todo mundo. Quer dizer, gente, claro, a gente fica triste, porque é a palavra de Deus. Mas esse bando aí é tudo ignorante. Eles não sabem o que é a palavra de Deus. Se soubessem, não rasgariam. Como se soubesse o valor daquele cheque, o homem não rasgaria. Então Deus morreu também por esse povo todo. Aquele que urina na Bíblia, que queima a Bíblia, que cospe na Bíblia, que rabisca a Bíblia.
Só que a Bíblia, ela traz uma promessa. Aquele homem tinha a opção de pegar aquele cheque e de descontá-lo. Ele rasgou, ele perdeu. Aquele que crê em mim será salvo. Aquele que não crer em mim, ele já está condenado, porque não acreditou no Filho unigênito. E a condenação é essa: a luz veio para os céus, mas os céus não quiseram a luz, preferiram as trevas, porque as suas obras eram más. E aquele que tem obras más odeia a luz e odeia os que são da luz. Ou você nunca viu no jornal pessoas colocando fogo na igreja, quebrando vitrais de igreja, quebrando imagens de Nossa Senhora em praça pública? E eles gostam daquilo. Por quê? Porque quem está nas trevas odeia a luz. Quem está nas trevas odeia a luz. Mas o Senhor nos restitui vida nova. E esta vida nova, ela vem de Cristo. Um dia eu perguntei para alguém: de onde que vem vida nova? A pessoa falou assim: Botox. Nossa, padre, quando eu faço Botox, eu me sinto uma vida nova. Eu falei: não, minha filha, falando vida nova interior. Não inventaram Botox para as rugas da alma. Não inventaram Botox para o envelhecimento do coração. Não inventaram Botox para cobrir as marcas do pecado. Se você se rejuvenesce pelo Botox, eu tenho um Botox espiritual, que é o sangue de Cristo, que não se injeta na ruga, mas se injeta na veia. E o sangue de Cristo, ele me restitui a vida. Aí nós ficamos rejuvenescidos em Cristo, independentemente da idade, da aparência. Porque se o homem vê a aparência, Deus haverá de ver o coração. Pela graça é que fostes salvos. Deus ofereceu, por meio de Jesus Cristo, a possibilidade de você ter uma vida nova. Eu estou falando aqui com pessoas, eu não estou te humilhando aqui, eu estou fazendo que você acorda, porque hoje pode ser o seu dia. Esta pregação pode ser a sua salvação. Você que está vivendo uma vida de pecado, volte ao Senhor. Não fique escutando cabeça de colega, pessoas que nem religião têm. O Senhor, Ele vai te dar uma vida nova. Ele pode te dar uma vida nova. Seu casamento não está bom, está enjoado, é briga, perdeu o interesse. Jesus pode injetar vida nova nesse relacionamento. Busquem se conectar mais, busquem o diálogo, busquem o verdadeiro amor, busquem colocar o seu matrimônio aos pés da Santa Cruz. Você talvez esteja preso ao vício da droga, do álcool, talvez drogas até lícitas no Brasil. O Senhor quer te dar vida nova. A sua vida nova não vem de um cigarro de maconha, não vem de um pino de cocaína, não vem de um copo de álcool. A nossa vida nova, a nossa alegria vem do Senhor. Talvez você esteja viciado na pornografia, na masturbação, na prostituição, num amor pornótico, que é um amor doente, e você já notou que isso está atrapalhando a sua vida? Você está procurando ser feliz, mas no lugar errado, do jeito errado. Procure o Senhor, receba dEle esta vida nova. Você que é casada, casado, talvez ninguém saiba, mas Deus sabe. Você está arrastando asa para outra pessoa, você talvez já até dormiu com esta pessoa, e talvez você ainda não chegou às vias de fato, mas vai chegar. Então rompa com isso. Peça a Deus para renovar o seu amor matrimonial, o seu amor aos seus filhos, às suas filhas. Não se deixe enganar pelas coisas do mal. Saia das trevas e venha para a luz. Talvez o seu pecado é o apego ao dinheiro, aos bens materiais. Você que se sente tão vazio por dentro, então você tem que encher por fora, né?
a roupa mais cara, o relógio mais caro, o celular mais caro, o carro mais caro, a casa mais cara. Isso tudo é uma fuga. Você está enganando a quem? Você olha no espelho, você é uma pessoa perfeita, bonita de corpo, de rosto, usando tudo do bom e do melhor, mas você sabe que aqui dentro, que pobreza, que vazio, que tristeza. Só Jesus pode te dar esta vida nova que você procura nessas coisas. E a leitura está dizendo, é pela graça que fostes salvos. Deus oferece por Cristo uma vida nova a cada um de nós. E com Ele nos ressuscitou e nos fez sentar nos céus com Cristo Jesus. Você presta atenção nisso aqui? Porque quando eu li isso aqui pulou no meu rosto, pulou na minha cara. Porque deveria ser no futuro. Com Ele nós ressuscitaremos e estaremos sentados. Não, aqui é passado. Com Ele nos ressuscitou e nos fez sentar com Cristo no céu. Como que isso aconteceu? No dia do seu batismo. O momento que você é batizado, o Senhor já ressuscitou você. Você morreu para o pecado original e você ressuscitou para uma vida nova. E uma pessoa batizada nesta vida, ela já é convidada a sentar nos céus com Cristo, trazendo o céu para perto de nós, pela nossa fé, pela nossa adoração, pelas nossas orações. Esta ação passada, ela haverá de afetar o nosso presente. Então eu não estarei com o Senhor no céu, eu já estou com o nosso Senhor. Uma vez alguém me perguntou numa palestra, padre, o senhor fala muito de Deus, se eu fosse te dar agora, eu tinha que escolher entre Jesus e 3 milhões. O que o senhor escolheria? Eu não pensei 2 vezes. 3 milhões. Todo mundo, o padre materialista. Não, meu filho. É porque a gente escolhe o que está faltando. E Jesus eu já tenho. Então eu quero os 3 milhões. A pessoa aplaudiu até de pé. Eu saí bem, hein, pessoal? Saída. Por quê? Eu quero o que eu não tenho. Jesus nós já temos, o Senhor nós já temos, Ele nos fez e com Ele já ressuscitamos, com Ele já estamos, e com Ele nós vamos perseguir. É o já e ainda não. Já estamos, mas ainda não totalmente. Já estamos, mas ainda não de maneira inteira. E por que Ele fez isso? Para mostrar aos séculos futuros a abundante riqueza da sua graça e sua bondade para conosco em Cristo Jesus. Gente, eu não sei você, mas nós devemos ser sempre gratos às pessoas que nos ajudam, que fizeram alguma coisa. Alguém fez alguma coisa por você, seja grato a esta pessoa. Deus nos salvou oferecendo Jesus numa cruz, seja grato. Seja um adorador. De fato, é pela graça que fostes salvos por meio da fé. A graça da salvação e a fé da aceitação. A salvação não vem de vós, ela vem de Deus. Ela vem de Deus. A salvação é gratuita e nós devemos recebê-la e assumi-la. Não se deve às obras para que ninguém se glorie. Na verdade, nós somos obra sua. Nós não devemos apenas fazer obra, mas devemos assumir: eu sou uma obra das mãos de Deus, em vista das nossas boas obras, que Deus antemão preparou como caminho que devemos seguir. Então 3 coisas, meus irmãos, são necessárias para a nossa salvação: a graça de Deus, o batismo, que nos dá a fé, e as boas obras. São essas 3 realidades unidas que nos garantem a pátria celestial. Receber a salvação como graça de Deus, acolher esta salvação porque é de graça, aceitá-la pela fé, na vivência do batismo, e por causa da fé, praticar boas obras. Amém? Uma leitura tão pequenina, com tanto ensinamento. Vamos
para a adoração ao Santíssimo. O Senhor agora se expõe a nós. A gente não precisa pedir muita coisa, é só você também se expor a Ele, e Ele haverá de nos queimar com o fogo do seu amor. E se você deseja que as pessoas sejam também atingidas, a sua família, os seus amigos, reze por estas pessoas. Reze não apenas por você, mas reze também pelos outros, porque o mormaço também queima, e este é a nossa oração de intercessão. Cantemos. Graças e louvores se deem a cada momento ao Santíssimo e Diviníssimo Sacramento. Graças e louvores se deem a cada momento ao Santíssimo e Diviníssimo Sacramento. Graças e louvores se deem a cada momento ao Santíssimo e Diviníssimo Sacramento. Jesus, manso e humilde de coração, fazei do nosso coração semelhante ao vosso. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Senhor Jesus, derrama sobre nós a tua misericórdia. O meu coração, Jesus, precisa ser alvo da tua misericórdia. Derrama a tua misericórdia nas nossas famílias, no coração daqueles mais distantes. Tu conheces, Senhor, as pessoas da minha convivência, seja da minha família, da minha roda de amigos, pessoas que não têm fé, pessoas que não rezam, pessoas que não creem, e tantas são debochadas, são críticas com tudo aquilo que se refere à fé. E eu oro por todas e por cada uma, para que a tua misericórdia atinja também esses corações, para que essas pessoas se convertam e voltem à tua presença. Para que possam assumir os frutos do seu batismo e as exigências de estarmos inseridos em Cristo e na sua igreja. Senhor, o pecado mata. O pecado, ele atrai a morte para a minha vida. É por isso que eu vos peço, Senhor, uma porção dobrada do teu Espírito Santo,
para que continuemos nesta nossa caminhada de santidade rumo ao céu e possamos ter força de dizer não ao pecado. Quanto a tentação bater à nossa porta, que nós possamos dizer não a toda essa proposta. Deus nos salvou quando estávamos mortos nos nossos pecados. Troquemos nesta manhã, meus irmãos, o nosso pecado pela santidade de Deus. O nosso cansaço pelo descanso de Deus. A nossa doença pela saúde de Deus. As nossas trevas pela luz de Deus. Você não tem que fazer nada para ser salvo. Jesus já fez tudo por você, morrendo no alto da cruz. O que nós precisamos fazer, e a única coisa que precisamos fazer, é aceitar esta salvação. Aceitar o que Jesus fez por nós. Nós estamos na presença de Jesus, o grande sol da nossa fé. E nós não precisamos pedir nada, só de estarmos expostos a Ele. Ele vai realizando em nós esta obra, Ele vai começando em nós esta obra. Deixa o Senhor fazer uma obra nova na sua vida. Permita que Jesus entre no seu coração, ilumine. Eu vou tirar aqui um bichinho que está no ostensório. Pronto. Tome posse, meus irmãos, dessa reflexão que fizemos há pouco. O Senhor nos amou a ponto de entregar-nos o teu Filho único. Nós não podemos fazer absolutamente nada para sermos salvos, mas nós podemos assumir esta salvação. Sim, Senhor, Tu és o único Senhor da minha vida, Tu és o meu Salvador. Que uma gota do Teu sangue redentor recaia sobre a minha vida. Percorra, Jesus, as minhas veias. Transforma a nossa maneira de pensar,
de sentir, de falar e de agir. Conceda-nos esta graça, Senhor. E a Tua luz, ela vai iluminando a nossa casa interior, a nossa morada interior. E à medida que a Tua luz, ela vai iluminando por dentro, que as trevas se afastem. Ilumina, Senhor, o coração de tantas pessoas que sofrem com as trevas da depressão, com a escuridão da ansiedade, do medo, preocupação, síndrome do pânico, insônia. Toca, Senhor, problemas que nós trazemos no corpo, na alma, no espírito. Visita neste momento, Jesus, as mulheres que estão grávidas. Coloque as tuas mãos chagadas e abençoe essa gestação. De maneira especial, as pessoas que estão com problemas nesta fase. Mulheres que perderam o chão, porque no ultrassom do seu neném, o médico detectou uma pequena alteração. Coloque isso na presença de Jesus. E você, mulher que deseja engravidar, apresente ao Senhor a sua vida, o seu útero, a sua vontade, e diga para Ele: o Senhor sabe o que eu quero, mas faça a tua vontade. Tu sabes o que eu quero, mas o que o Senhor quer, isso é o mais importante. Visita, Senhor, os doentes, as pessoas acamadas, pessoas idosas, necessitadas de cuidado, de carinho, também da Tua presença. Queremos tomar posse desta palavra, Senhor. Queremos tomar posse desta palavra. Eu vou ler Efésios 2-4, adaptando ao nosso coração. E você que está aqui no santuário, você que está em casa, reze no seu coração igual eu vou rezar agora. Esta é a nossa oração maior para esta adoração. Vai rezando no seu coração comigo. Deus, que é rico em misericórdia, pela grande caridade com que me amou, que amou a minha família, a nós, que estávamos mortos por causa dos nossos pecados, mas Ele restituiu-nos a vida em Cristo. Jesus restitua a vida na minha vida, a vida na minha família, a vida no meu trabalho. Eu quero, Senhor, ter uma vida, mas vida plena, porque pela graça que eu fui salvo, que graça. Com Jesus, o Pai nos ressuscitou e nos fez sentar-nos
nos altos céus com Jesus Cristo, para mostrar aos séculos futuros e para me mostrar a abundância, a riqueza da sua graça e da sua bondade para comigo. Deus tem sido bom para comigo. Deus é bom para mim. Deus é bom para mim. De fato, é pela graça que eu fui salvo por meio da minha fé. A salvação, ela não vem de mim, ela é dom de Deus. E eu assumo este dom, eu recebo este dom, eu abraço este dom. A minha salvação não se deve às obras, para que ninguém possa se gloriar. Na verdade, eu sou obra de Deus. Deus fez uma grande obra, eu sou esta grande obra de Deus. Eu fui criado em Cristo Jesus para que eu também produza boas obras, porque Deus me preparou para isso. Este é o caminho que eu devo seguir, esta estrada que eu devo caminhar. Por isso, eu louvo, bendigo e exalto. Louvores e glórias a Ti, Jesus. Louvores e glórias a Ti. Dignai-vos, Senhor, abençoar a cada pessoa que participa conosco desta adoração, cada família, cada casa. As pessoas estão conosco pela TV Evangelizar, pelos canais no YouTube, rádios irmãs, aplicativos. Abençoe os objetos que colocamos agora para esta bênção: peças de roupa, remédios, exames, alianças, chaves, carteiras de trabalho, carteiras de motorista, todo material religioso, imagem, terço, escapulário, livros, cruzes. E abençoe, Senhor, esta água, para que, usada com sabedoria, recorde o nosso batismo e nos livre de todo o mal. Tudo isso vos pedimos para a honra e glória do Teu nome. Amém. Eu tomei a minha água benta, você pode tomar um pouquinho da sua. Que esta bênção do Santíssimo Sacramento encha o nosso coração com esta misericórdia, para que continuemos a nossa caminhada quaresmal, vivendo com Deus, em Deus e por Ele. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado.
Responde, pois, ó Maria, no teu caminho o que havia. Vi Cristo ressuscitado, o túmulo abandonado, os anjos da cor do sol, dobrado ao chão o lençol. Queridos irmãos e irmãs, este estribilho está na sequência pascal que nós cantamos hoje. A igreja proclama a nós e ao mundo que Jesus não ficou no túmulo, Ele ressuscitou. É muito importante conhecer, claro, a vida de Jesus, a palavra de Jesus, a presença de Jesus nos 33 anos que Ele ficou aqui, mas é necessário, sempre que possível, conhecer as Escrituras, o Antigo Testamento, que aponta para Jesus Cristo. Nós ouvimos o Evangelho com vários olhares. Nós temos o olhar de Maria Madalena, é um olhar de desespero. A pedra foi rolada, tiraram o Senhor do túmulo. Nós temos o olhar de Pedro, que é um olhar atento. Ele vê os sinais, o lençol no chão, o pano que estava no rosto de Jesus dobrado à parte. É um olhar atento, um olhar que atesta. E nós temos o olhar de João, que é o olhar da fé. Ele viu e acreditou. O final do Evangelho ilustra tudo isso que nós ouvimos. De fato, eles ainda não tinham compreendido a Escritura, segundo a qual ele devia ressuscitar dos mortos. Quando nós falamos, meus irmãos, de Jesus Cristo, a história de Jesus, ela não começa na anunciação de Gabriel. Ali é o mistério da encarnação, mas a história de Cristo, ela começa em Gênesis. Depois convido os que quiserem a ouvirem a pregação que está disponível aí no nosso canal, da nossa vigília pascal, ontem à noite, onde todas as leituras do Antigo Testamento apontavam para Jesus, para o Messias. E quando você compreende a Escritura, você vai compreender que Jesus ressuscitaria ao terceiro dia. Jesus, nas próprias pregações dele, ele foi em vários momentos no Antigo Testamento e apontou que aquilo que estava lá se realiza cá. Cito a serpente de bronze de Moisés. O texto, vocês conhecem o contexto, né? Jesus vai dizer assim: assim como Moisés levantou a serpente no deserto, o Filho do Homem será levantado e atrairá todos a ele. O Pai atrairá. No Antigo Testamento, Moisés. Novo Testamento, Jesus Cristo. O povo estava com fome e começaram a reclamar com Moisés: nós saímos do Egito, onde tínhamos batata, e agora vamos morrer de fome no deserto. Ele intercede pelo povo e Deus disse: o povo ao entardecer, isso aqui é muito importante, o povo ao entardecer vão comer carne, e ao amanhecer pão. À tardinha pousaram um tanto de codornizes. Eles mataram as codorninhas e comeram. Por que as codornas vieram ao entardecer? Porque ela é carne. Por que eles comeram as carninhas dela? Porque o sacrifício no templo dos cordeiros, eles eram realizados ao entardecer. E pela manhã vocês vão comer pão, que é o maná. Por que pela manhã? Porque é na manhã pascal que o pão da vida ressuscita com esplendor e glória. Se lá tinha as codornas e o maná, Jesus diz no capítulo 6 de João que ele é o verdadeiro pão do céu. Um outro episódio, eles estavam com sede e reclamaram com Moisés: nós estamos morrendo de sede.
Moisés intercede pelo povo e Deus disse: fira a rocha com teu cajado. Moisés cutuca a rocha com o cajado e ela cospe água. E as pessoas beberam, tomaram banho, encheram as vasilhas, deram de beber aos animais. Esta rocha é Cristo. Assim como Moisés fere a rocha, o soldado Longínquos abriu o coração de Cristo com uma lança. Como Moisés golpeia a rocha, o soldado golpeia o coração de nosso Senhor. E ali jorrou sangue e água. Quando o Mar Vermelho se abre e aquele povo passou a pé enxuto, ali era uma prefiguração do nosso batismo, que quando o Egito entrou, o mar voltou e não sobrou ninguém, morreu carros e cavaleiros. Assim é o nosso batismo. Uma vez batizados com Cristo, morremos para o pecado e ressurgimos para a vida nova. Todos conhecem Jonas, o profeta, que foi enviado por Deus à cidade de Nínive. Ele teve medo e ele vai para Tarsis. Ele fugiu de Deus. Tudo deu errado para ele. Ele é jogado do navio, uma baleia o engole, ele fica 3 dias no útero da baleia e a baleia o vomita na praia. Ou seja, ela engole um fujão, ela vomita um profeta. Ele disse: agora eu vi que Deus está comigo, eu vou a Nínive. Jesus vai citar este texto dizendo que assim como Jonas ficou 3 dias no útero da baleia, Jesus ficaria 3 dias no túmulo. Por isso, vida nova. E daí por diante. São inúmeros textos do Antigo Testamento que apontam para Jesus enquanto o Cristo e Messias. E se não conhecemos as profecias, e se não conhecemos a palavra, e se não temos tempo de ler a palavra, estudar a palavra, ruminar a palavra, o evento pascal, ele passa despercebido. Parece uma coisa rotineira, parece uma coisa normal, e não é. A igreja nos convida todos os anos para neste dia celebrarmos o dia maior, o dia da ressurreição, que se torna o primeiro dia. O evangelho que nós escutamos, ele começa assim: no primeiro dia da semana. E por que o evangelho vai dizer no primeiro dia? Porque Deus criou o mundo em 6 dias, ele descansa no 7º dia. Na primeira criação, houve um primeiro dia, houve um segundo dia, houve um 6º dia, e houve um 7º dia, que é o Shabat, é o descanso, Shabbat. Deus descansou. Com a ressurreição de Cristo, a humanidade toda é recriada. É como se começasse de novo. Então lá na obra da criação houve o primeiro dia, mas o dia que Jesus ressuscita se torna o primeiro grande dia, no primeiro dia da semana. É por isso, meus irmãos, que nós não somos a igreja do 7º dia, nós somos a igreja do primeiro dia. Nós somos a igreja do 8º dia. Mas qual que é o 8º dia? O domingo pascal. Deus cria o mundo em 6, descansa no 7º, Jesus ressuscita no 8º dia. Este 8º dia é o primeiro dia da nova criação. Por isso que domingo é dia de missa. Por isso que domingo o católico precisa ir à igreja, porque é a nossa Páscoa semanal. Este ciclo de 7 dias, sempre haverá o primeiro dia da semana. É por isso que segunda chama segunda. É o 2º dia depois do principal. Então temos domingo, o primeiro dia, o principal dia da semana. Temos o 2º dia depois, 2º, 3º, 4º, 5º e 6º. Segunda, terça, quarta, quinta e sexta-feira. Quando foi mudado o calendário pelo Papa Gregório, era para ter colocado 7ª,
Então seria domingo, segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sétima-feira. Voltava para o domingo. Conservou-se o sábado. Por que se conserva o nome sábado? Lembrando da primeira aliança, a aliança do Antigo Testamento, o dia do descanso de Deus, que é o Shabat. E depois deste, aí vem o primeiro dia da semana, que é o domingo. E foi exatamente no primeiro dia da semana que Maria Madalena vai buscar Jesus. Grande é o seu amor, mas ainda pequena a sua fé, ou o seu entendimento. Ela amava Jesus Cristo e não podia ficar longe dele, nem que fosse pelo cadáver. Então ela não vai buscar o Cristo vivo, ela vai buscar o Cristo morto e ela não encontra. Cuidado, meus irmãos, com o Cristo que você busca, que você pode não encontrá-lo. Madalena foi buscar um Cristo inexistente, um Cristo falecido, um Cristo derrotado, um Cristo morto. E quando ela vê a pedra rolada, ali é o sinal maior. A pedra rolou, Jesus ressuscitou. Madalena não conseguiu fazer essa leitura. A visão de Madalena estava presa ainda na matéria da carne, e ela vai interpretar a pedra rolada como um sumiço. Eles tiraram o corpo do Senhor e não sabemos onde o colocaram. A pedra rolada é o primeiro sinal da ressurreição. Qual é o segundo sinal que pode passar despercebido? Os lençóis mortuários, que não tem sentido, pensem comigo, levar um cadáver nu. Não tem o mínimo sentido. Por que levar o corpo, mas largar os panos? Então os panos jogados e o pano no rosto de Jesus dobrado é sinal de uma ressurreição, que Jesus já tinha falado sobre isso. Por isso que nós precisamos abrir os nossos ouvidos e entender o que Jesus diz, para que quanto acontecer, a fé nos acompanhe. Porque brincam, mas parece-me verdade, que o ser humano tem dois ouvidos, né? Um entra, o outro sai. Porque Jesus fala, nós vamos à missa, reflete, ouve pregação, é primeira leitura, é salmo, é segunda leitura, é evangelho, é pregação do padre, todo domingo. Quando vem a situação na nossa vida, que a nossa fé é provada, ao invés de você dizer, esse sinal é de vida, nós vamos falar, esse sinal é de morte, porque não compreendemos ainda a Escritura. Então os lençóis nos falam de duas coisas. O lençol jogado no chão fala de um fim, e o lençol dobrado do rosto, o soldário, fala de brevidade. Quando aquele lençol é jogado no chão, significa que acabou. Acabou o quê? A morte. Tanto que a igreja vai cantar: ó morte, onde está a tua vitória? Ó morte, onde está o teu aguilhão? Porque a morte não é boba nada, viu? A morte não é boba nada. Porque quando entrou o pecado no mundo, a morte entrou. E ela devora todos. Ela devora homens, mulheres, crianças, idosos, ricos, pobres, todos a morte devora. Quando Jesus Cristo vem, a morte disse, também será devorado. Também será devorado. E a morte o leva numa sexta-feira, dia 14 de Nisan, na hora 9, 3 horas da tarde. E a morte se deu como vitoriosa. Quem é que vence a morte? Tanto que a gente até fala no nosso cotidiano, né? Tudo na vida tem jeito, só não tem jeito? O pessoal fala isso. Aí a morte foi e acabou com Jesus também. Ela disse, aí ó, estou te falando, ele falava que era a vida, a verdade, morreu também. 3 dias depois, Jesus ressuscita, ele vence a morte, e ele nos concede este poder. Aquele que crê em mim, ainda que tenha morrido, ressuscitará.
Meus irmãos, deixa eu abrir um parênteses. Um momento difícil na vida de todo ser humano é a morte. É a morte de quem amamos. Qualquer pessoa que nós amamos é uma morte doída. Só que quando você vê aquele cadáver, aquela urna, aquele sepulcro, você tem dois tipos de visão. É uma visão de quem conhece a Escritura e uma visão de quem não conhece a Escritura. Chorar, todos vamos chorar. Passar pelo luto, vamos passar. Demorar a equalizar a vida. Sem esta pessoa, cada um tem o seu tempo. Mas olhando para aquele cadáver, nós precisamos lembrar da pedra rolada, do lençol no chão, do soldário dobrado e dos anjos pascais. Aquilo que os anjos falam sobre Jesus Cristo, ele fala sobre aquela pessoa que nós velamos. Ele não está aqui, ela não está aqui, ressuscitou. Depende do nosso olhar. A morte, meus irmãos, ela pode ser vista como a nossa derrota maior ou como a porta da eternidade, se conhecemos a Escritura. Assim foi. Num restaurante, eu falava sobre isso de manhã, quando você acaba de comer, um restaurante mais refinado, né? Você pega aquele guardanapo de linho, pano, você vai pegar e vai jogar ele na mesa. Esse guardanapo jogado assim, ó, você está falando para o garçom, para o maître lá, que você terminou. Jogou o guardanapo, ele vem, pega o guardanapo e tira o prato. Por acaso, você no meio do jantar, recebe uma ligação, ou você precisa ir ao banheiro, ou resolver uma questão, você vai pegar o guardanapo do colo, você vai dobrá-lo, e vai colocar debaixo do prato, do lado direito, e você vai levantar. Quando o garçom chegar e olhar, ele vai ver o guardanapo dobrado. Então ele não vai mexer no seu prato. Esse guardanapo dobrado fala para ele: volto logo, só fui ali. Então nós temos os dois panos nas duas situações. Um pano é jogado. Ele viu as faixas de linho deitadas no chão. Mas o pano que tinha estado na cabeça de Jesus não estava jogado no chão. Ele estava enrolado, dobrado, à parte. O pano no chão significa fim. Fim de quem? Da morte. Perdeu. Não vou contar onde não. Teve um lugar que eu fazia pastoral e os jovens quiseram fazer uma encenação no domingo de manhã. Mas era uma Páscoa deles, não era uma encenação de Jesus. Era um rapaz, estava nas drogas, não vi, só o rapaz ficou no degrau da igreja, bebendo. Aí depois os jovens foram catequizando e ele ressuscitou. Então ele morreu para uma vida velha e começou uma vida nova. E a morte, ela perde. Aí alguém vestiu alguém lá de preto, né? Ela ficava assim de lado, era a morte que queria levar a alma do rapaz lá. Quando ele se converte, etc., aí a morte dá um grito, porque ela perdeu. Aí eu falei assim, ó, que teatro bonito, né? Mas tinha que ter a cereja no final, né? Aí um cara lá deu um soco na morte e falou com a morte assim, game over. Eu falei, meu Deus do céu, tanta coisa para falar, fim de jogo, né? Aí o pessoal bate palma, bate bonito, não ia aplaudir, né? Já que todo mundo está aplaudindo, vamos aplaudir também. Mas ali aconteceu isso, o lençol no chão é Jesus falando para a morte, você perdeu, acabou para você. Mas o lençol dobrado, o soldário, significa a brevidade da volta de Cristo. Ele não ressuscita para ficar longe de nós, mas para estar conosco. E a pergunta esta noite é, meus irmãos, como que nós nos tornamos, como Pedro diz na primeira leitura, Jesus não apareceu a todo o povo, mas às testemunhas que Deus havia escolhido. Como que eu me torno uma testemunha da ressurreição de Jesus? Muita atenção, muita atenção. Onde que Jesus está? Onde Jesus está?
Isso muda tudo. Porque se você sabe aonde Ele está, você vai buscá-lo. E quem busca, vai encontrá-lo. Porque o Evangelho não termina, a Bíblia continua. Depois que Pedro e João, eles voltam, Maria permanece. E ela vai escutar carinhosamente: por que choras? Ela olha, acha que é um jardineiro. Ele vai dizer: Maria, Miriam, Rabone, é Jesus quem a procura. Eu não tenho dúvida, meus irmãos, quem vai dizer isso é o Papa Bento XVI, na sua coletânea Jesus de Nazaré, que quando Maria Madalena chega ao túmulo e vê a pedra, e ela sai desesperada, quando João chega primeiro, quando Pedro chega depois, quando Pedro entra, quando João crê, quando os dois voltam, quando Maria continua lá, Jesus já estava lá, só observando. Ele estava vendo a movimentação. Ele nos vê, Ele nos observa. Mas nessa confusão que o mundo está, precisamos entender onde Jesus ressuscitado está. Primeiro ponto: Ele está sentado à direita de Deus Pai, glorioso, ressuscitado e vivo. Ele subiu aos céus, está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, e de novo há de vir para julgar os vivos e os mortos. Mas Ele não está só lá, senão Ele tinha nos deixado cá. Outra presença real de Jesus, na Eucaristia, na hóstia consagrada, na celebração da Santa Missa. Toda vez que você quiser se encontrar com Jesus, vá à missa. Receba o seu corpo, o pão consagrado, e Ele fará do seu coração morada. Leia, marque na sua Bíblia, releia, estude, deguste, rumine, decore, pregue. João capítulo 6. João 6 é o texto católico. Tanto é que é o texto menos lido ou não lido nas igrejas protestantes, ditas evangélicas, porque é o capítulo que sustenta a Eucaristia, coisa que eles não acreditam. Então nós precisamos entender: Jesus é o pão da vida, Ele é a hóstia consagrada, o Santíssimo Sacramento é Jesus vivo, corpo, sangue, alma, divindade. Hoje na nossa carreata tão bonita, tantos carros pela manhã, a gente não ficava falando: Jesus ressuscitou, mas cadê Jesus? Não, é o Espírito, está no céu. Não, Ele estava conosco, nós caminhamos com Ele no ostensório, o Senhor está vivo. Muitas igrejas que não têm a Eucaristia, eles fazem a marcha para Jesus. A Igreja Católica não tem marcha para Jesus, ela marcha com Jesus, que é a festa de Corpus Christi. Ele caminha conosco, Ele está vivo no ostensório. Todo aquilo, o palio, as velas, os anjos, os sinos, o tapete, não é uma representação. Jesus ressuscitado permaneceu na Eucaristia. Mas Ele não permaneceu só na Eucaristia, Jesus está vivo na sua palavra. A Bíblia fechada é um livro qualquer, mas a Bíblia aberta é a boca de Deus que me fala. Quando você abre a Bíblia, a boca de Deus ela abre e ela fala com você. Tanto é que o incenso, o turíbulo, que a gente usa em missa solene, se incensa ao altar, se incensa o ambão, se incensa a palavra, se incensa o Santíssimo. Por que a igreja tem o incenso? Para mostrar o sagrado. Onde que Jesus está? Ele está na Eucaristia, mas Ele está também na palavra. E existe a bênção do Santíssimo Sacramento. O padre pega o ostensório e faz o sinal da cruz. Se vocês prestam atenção, no final do evangelho, com o evangeliário, tem também o sinal da cruz.
a presença de Jesus eucarística nos abençoa, mas a sua palavra também nos abençoa. Onde mais que Jesus está presente? Na sua igreja, nos sacramentos, no batismo, na confissão, no santo crisma, na ordem, no matrimônio, na unção dos enfermos. Os sacramentos são sinais sensíveis da graça de Deus. Jesus está vivo presente, onde 2 ou mais se reúnem no nome dele. Ele disse: onde 2 ou mais se reúnem no meu nome, eu estarei ali presente. Então a assembleia, a igreja, é lugar onde Cristo se faz presente. Tanto quando o padre diz: o Senhor esteja convosco, a gente responde: Ele está no meio. O que é meio? Que nós estamos ao redor dele. Ele é o centro da nossa fé. Jesus se faz presente no ministro ordenado, no padre. Tanto é que na missa, quando eu digo assim: tomai todos e comei, isto é o meu corpo, você não vai comungar o corpo do padre Cristian, não. Tomai todos e bebei, esse é o cálice do meu sangue. Não é o meu sangue, não. Só que o padre, ele age em persona Christi. É também a presença de Jesus para a sua igreja. Tanto é, atenção, você vai entender muita coisa agora. Incensa-se o altar, porque o altar na missa representa Cristo. O padre beija o altar no início e no final da Eucaristia. Incensa-se a palavra, porque a palavra é boca de Deus, Jesus está na palavra. Quando se prepara o altar com o vinho e a hóstia, que serão consagrados, se incensa. Durante o tempo pascal, se incensa o círio, que é aquela vela que foi abençoada ontem na vigília, é sinal de Jesus ressuscitado, é a chama da vitória da vida sobre a morte. Depois que o padre incensa o altar, incensa o crucifixo, o padre entrega o turíbulo, o acólito vai incensar o padre. O padre é sinal de Jesus para nós também. Mas depois que o padre é incensado, o acólito vai para frente do altar. Geralmente eles fazem assim, ó, e você fica de pé. E ele faz assim, ó. Ele vai incensar vocês também. Por quê? Porque a igreja é sinal da presença de Jesus. Que bonito. Então tudo que é presença de Jesus, a igreja exalta na Santa Missa. Como que nós seremos, meus irmãos, testemunhas da ressurreição, buscando Jesus aonde ele está. Maria buscou Jesus aonde ele não estava, tanto que os anjos vão dizer para ela: por que você procura entre os mortos aquele que vive? Ele não está aqui, ressuscitou. Então busquemos Jesus numa vida de oração. Busquemos Jesus na Santíssima Eucaristia. Busquemos Jesus na leitura da palavra. Busquemos Jesus na sua igreja reunida. Busquemos Jesus nos sacramentos. Busquemos Jesus no coração do irmão, principalmente aquele que mais sofre. Jesus continua vivo na sua igreja, guiando a sua história. Que nos tornemos, meus irmãos, discípulos da ressurreição, testemunhas da ressurreição, proclamando para o mundo: Jesus ressuscitou. Não vou entrar nisso agora, mas os senhores podem levar para casa o folhetinho da missa e peguem a primeira leitura e grife na sua Bíblia. Esse folhetinho depois você joga fora, mas grife na sua Bíblia a primeira leitura, que é o discurso de Pedro. Aí está todo o resumo da nossa fé em Jesus Cristo. Se alguém perguntar para você: me conta o resumo da história de Cristo, é esta pregação de Pedro. Ele vai dizendo do Antigo Testamento: o Cristo que fez o bem, ele é morto, é crucificado, Deus o ressuscitou, ele é testemunha, ele esteve com ele. Esta é uma pregação maravilhosa para que você possa rezar esta semana. E por fim, para os senhores saberem o que uns ainda não sabem, nós começamos hoje a oitava pascal. A igreja tem 2 oitavas.
a oitava de Natal e a oitava pascal. O que é esse tal de oitava? São 8 dias que a igreja celebra como se fosse um único dia. Porque eu já expliquei para vocês, Deus cria o mundo em 6, descansa no 7º e o recria no 8º. Qual é o 8º? É o primeiro dia, o dia da nova criação, a Páscoa. Aí a igreja tem a oitava de Natal e a oitava pascal. O que é isso? Do dia do Natal, 8 dias para frente, a igreja celebra um dia só, o Natal. Então de hoje até domingo que vem, o domingo da misericórdia, a igreja celebra um dia só. Qual é o dia? A Páscoa. Então a Páscoa se estende, o dia da Páscoa, até domingo que vem. Então amanhã é Páscoa, terça é Páscoa, sexta é Páscoa, sábado é Páscoa, domingo que vem é Páscoa. É o que a igreja chama de oitava pascal. E nesta oitava pascal, nós devemos procurar conhecer o Cristo que ressuscita. Não vou falar que é um dever de casa, é uma sugestão de oração. Você levando o folhetinho, reze essa semana a primeira leitura. Reserva 5 minutinhos à noite, antes de deitar, abra lá a sua Bíblia em Atos, pega o folhetinho da missa, grife lá na sua Bíblia a citação, entenda a história de Jesus. Um outro dia, você pode rezar o salmo desta missa. Este é o dia que o Senhor fez para nós. De hoje a domingo que vem, este é o dia que o Senhor fez para nós. Leia a segunda leitura. Reze a segunda leitura. Se você ressuscitou com Cristo, busque as coisas do alto, onde Cristo está. E aprofunde-se também no Evangelho que aqui terminamos de refletir. E se pergunte, eu me pareço com quem? Com Madalena? Com Pedro? Ou com o discípulo amado? Eu sou aquele que não consigo ver os sinais de Deus e me desespero? Eu sou aquele que vejo, mas não enxergo? Ou eu sou aquele que crê? São as 3 visões do mesmo fato. Que seja, meus irmãos, uma semana de alegria, uma semana de vitória, uma semana de bênção. E não se esqueça, você sabe aonde encontrar Jesus, porque Jesus sabe aonde encontrar você. E numa hora ou outra, Ele vai nos encontrar, se deixarmos que Ele nos encontre. Não são vocês que me amam, sou eu que vos amei por primeiro, Ele vai dizer. Não são vocês que me buscam, eu que os busco e lhes concedo a salvação. Não fostes vós que me chamastes de amigo, eu que os chamei de amigos, porque eu vos dei a conhecer a vontade do meu Pai. Se você tem no seu coração esse desejo de conhecer Jesus Cristo, tenha certeza absoluta que Jesus é o primeiro interessado que você o conheça. Verdade, caminho e vida. Aos que estão aqui no santuário, a você que nos acompanha de casa, uma feliz e santa Páscoa. Que tudo isso que nós refletimos aconteça no seu coração e na sua vida. Que a alegria das mulheres que viram Jesus seja a alegria do nosso coração. Ele está vivo. Eu reconheço em todos os sinais da sua presença neste mundo, através da Santa Igreja. Ao Senhor ressuscitado, toda honra, toda glória, todo louvor. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado, seja louvado, seja louvado, seja louvado, seja